Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos aqui para a nossa quinta aula do curso de pós de Mecânica e Estatística. Será uma aula um pouco mais curta. Nossos objetivos aqui serão entender variáveis aleatórias distribuídas conjuntamente. Provavelmente é um tema conhecido pela maioria de vocês, mas eu vou enfatizar alguns conceitos. E eu quero destacar aqui também, começar a destacar, o que acontece quando nós temos somas de variáveis aleatórias independentes. Isso é um tema que vai nos ocupar nas próximas aulas também. Tá? Então, estamos discutindo aqui ainda elementos de probabilidade. Vamos dar início. Estou rolando aqui. Página. A primeira coisa que eu quero destacar aqui para vocês é um conceito geral de distribuições conjuntas. Distribuições conjuntas, em princípio, de várias variáveis aleatórias. Notem que, para a notação não ficar tão sobrecarregada, aquelas perninhas que eu colocava aqui nos meus x, eu vou omitir aqui agora, tá? Mas eu vou tentar usar letra maiúscula, esse meu x vai ser um x maiúsculo, em contraste com o x minúsculo, para distinguir variáveis aleatórias, por exemplo, essa enésima variável aleatória, do valor que essa variável pode assumir, que eu vou chamar de x minúsculo do mesmo índice n, para me referir à realização desta variável. A questão é que agora nós temos diversas variáveis, nzinho, variáveis aleatórias distribuídas conjuntamente. Então, nós não temos liberdade para, digamos assim, observarmos valores de uma delas sem observarmos o que acontece com as demais. Pictoricamente, poderíamos imaginar que seriam dois tipos de dados usuais de 6 faces, mas ligados por uma cordinha. Tem uma extremidade de uma cordinha, de um fio está ligado em um deles, a outra está em outro, no outro dado. De modo que você teria alguma liberdade de ver pares de resultados nesses dois dados, mas o vínculo mecânico, nesse exemplo bem físico, né, de amarramento, o vínculo mecânico induziria que certos pares de resultados dos dados fossem observados com maior frequência do que outros pares. Então, essa é a ideia geral. O que nós entendemos por uma densidade de probabilidade conjunta dessas n variáveis? Ora, eu vou colocar aqui para o caso de duas e vocês vão perceber que a extrapolação é fácil. Só reparem, por favor, nas vírgulas, separando essas variáveis distribuídas conjuntamente e também separando as suas realizações. Vamos ver aqui para baixo. Ao invés de eu falar em x1 e x2, eu vou falar em x e y, só para a notação ficar mais simples aqui. Qual é o significado de uma densidade conjunta como essa? Ora, dado um certo par de realizações dessas variáveis, x para x e y para y, se nós multiplicarmos essa densidade por um elemento de área em torno dos pontos x e y, e esse elemento de área for bem pequeno, nós vamos estar calculando aproximadamente a probabilidade de que a variável aleatória x tenha gerado uma realização muito próxima de x, entre x e x mais um delta-x. E, conjuntamente, que a variável y tenha realizado um valor yzinho entre yzinho e y mais delta yzinho. Não foi perfeitamente correto o que eu falei aqui, não, mas vocês entenderam. Realizou um valor entre yzinho e yzinho mais delta yzinho. Tudo bem? Beleza. Se alguém quisesse ser um pouco mais rigoroso, a gente pode ir ali para baixo. Se alguém quiser ser um pouco mais concreto, pode olhar o que está aqui do lado. Notem que se nós estivermos falando de variáveis aleatórias discretas, nós temos uma expressão como essa, tá bom? Notem que nós falávamos já de distribuições conjuntas de dois eventos, lá no começo do curso, certo? Se não me engano, foi na aula 2, que não está nessa série aqui de videoaulas. Notem que como as probabilidades de que variáveis aleatórias assumam certos valores são equivalentes a probabilidades de certos eventos, tem uma pequena diferença conceitual entre o que nós vimos lá, de uma distribuição conjunta de dois eventos A e B, e agora da distribuição conjunta de pares de valores de pares de variáveis aleatórias, tá bom? Mas o espírito é o mesmo.
Se alguém quisesse uma abordagem mais rigorosa, vamos comentar aqui rapidamente o que a gente teria. Nós teríamos o seguinte: nós definiríamos essa densidade conjunta de duas variáveis em torno do ponto x e y, como sendo um limite de ΔX e ΔY, ambos tendendo a zero, livremente, independentemente um do outro, dessa razão incremental, a lá derivada. Eu tenho aqui uma certa função, que é f de x e y. Está tomada num ponto base, está tomada num ponto, digamos assim, avançado. Formamos essa diferença e formamos o quociente dividindo por isso. O que isso quer dizer? Quem é essa f? Essa f já tinha aparecido quando nós falávamos de apenas uma variável aleatória. É a distribuição acumulada. Só que agora, como nós estamos falando de uma distribuição acumulada conjunta, é importante colocarmos, antes de mais nada, índices, para nós nos referirmos a qual acumulada estamos tratando neste momento. Essa função ela é definida da seguinte forma, né? Imaginando que x e y podem assumir valores em toda a reta real, cada um deles, nós precisamos integrar toda a massa probabilística de menos infinito até um certo ponto no plano xy. Então, notem, nós pegamos a massa probabilística da densidade e viemos integrando. Notem que eu adotei aqui aquela convenção de que essa variável de integração refere-se a essa integral mais interna, por isso que aqui é y em segundo lugar, mas é dy' no primeiro lugar, e a mesma coisa aqui por fora vem a integral em x. Estamos acumulando massa probabilística do menos infinito em x, do menos infinito em y, até um certo ponto, xzinho, yzinho. Se eu acumulei essa massa probabilística, é como se eu viesse varrendo um plano de dois menos infinitos até um certo ponto. É um retângulo móvel, tá? Que vem do menos infinito em duas direções e chega até um certo ponto. Aí a gente avança mais um pouquinho, desconta o que a gente tinha, tá? Divide por ΔX, ΔY. É o mesmo sentido, um pouco mais formal do que o que vocês veem nessa aproximação aqui, que é como nós físicos gostamos mais de escrever. Vou mudar a página. Ó. É óbvio que agora, quando estamos falando dessa distribuição de probabilidade conjunta, a integração da densidade em todo o plano é uma condição de normalização. Tudo bem? Alternativamente, eu vou voltar para a página anterior, só para acabar de ilustrar a ideia. É como se a gente fizesse o limite desse xzinho ir para infinito e esse yzinho ir para infinito, e aí o valor deste funcional convergiria para 1. Tá bom? Vamos tornar, oscilar entre o abstrato e o concreto. Deixa eu ter uma visualização disso. O que está acontecendo aqui? Ó, eu vou tentar fazer algo bem concreto no caso discreto, tá bom? No caso discreto aqui, nós teríamos algo como isso. Perdoe minha perspectiva mal realizada aqui, eu perdi um pouco a noção de paralelismo, mas eu acho que não perde demais a ideia, tá? Imagine aqui que nós teríamos dois possíveis valores para x e dois possíveis valores para y, tudo bem? Ali mais embaixo, num exemplo, eu vou dizer que x pode valer 0 ou 1 e que y também poderá valer 0 ou 1. Então, este cara aqui mais recuado, essa altura aqui de um histograma bidimensional, notem que ele seria o cara mais próximo da origem. Então, ele corresponderia ao x0 e y igual a 0. Ele tem uma certa altura aqui, probabilística. Aqui nós iríamos para x igual a 0 e y igual a 1, porque eu avancei na direção y. Se eu tivesse voltado ao ponto de partida e avançado para outra direção, eu estaria aumentando x. Então, digamos que isso aqui fosse x igual a 1 e y igual a 0. Finalmente, se eu tivesse avançado nas duas direções, eu teria aqui x igual a 1 e y igual a 1. A altura da massa probabilística em cada um desses 4 possíveis pontos no plano XY, notem que eu especializei por causa discreto, porque eu tenho um desenho mais bem representativo, né? Que realmente
seja factível da gente olhar e entender, nós teríamos aqui 4 possíveis pontos no nosso espaço amostral. Tá bom? Notem que o espaço amostral aqui agora é constituído por pares x, y, e não por escalares isolados. Estamos com uma distribuição conjunta de duas variáveis. Tá bom? Nós podemos construir também o que nós chamamos de distribuições marginais. Observem aqui. Ó, nós temos, associada à distribuição conjunta de x e y, uma distribuição marginal de x e outra de y, mas eu vou escrever só a de x, tá bom? O que a gente faz? Agrega, soma toda a massa probabilística relativa ao certo x, que você fixou e está prestando atenção, mas agrega, fixado esse x, a massa probabilística correspondente a todos os possíveis y's. Ok? Tá? Então, ó, se eu tivesse o xzinho igual a 0 nessa minha representação aqui em cima, eu estou dizendo que eu somo em todos os possíveis y's, certo? Notem, isso aqui é uma expressão geral para densidade. Lá em cima é discreto. Mas é como se eu estivesse somando a altura desta barra com a altura desta barra. Porque ambas correspondem a x igual a 0. E os possíveis y, 0 e 1. Eu somo esses dois caras. Eu obteria um novo histograma, só que seria unidimensional. Ao invés de eu ter esses 4 caras, esses dois aqui virariam apenas uma única barra de histograma mais alta. Tá bom? Se eu tivesse fixado não o x igual a 0, tivesse fixado o x igual a 1, notem que isso é algo que eu fixo aqui, que eu escolho. Aí, o equivalente discreto dessa integração que vocês estão vendo aqui seria a soma das alturas dessas duas barras do histograma conjunto original. Eu teria uma nova barrinha mais alta, tá? Então, as duas de trás gerariam uma nova barrinha. As duas de cima, uma segunda barrinha. Essas duas barrinhas constituiriam a distribuição marginal de x, tá bom? Notem que é uma nova distribuição, essa marginal em x, e temos uma nova em y. Cada uma delas seria normalizada. É fácil da gente entender isso, porque se na distribuição original a soma de todas essas alturas dava 1, repito, é a interpretação discreta dessa expressão contínua aqui, né? Eu teria a soma de todas as alturas das barrinhas dando 1. Se eu primeiro somei essa com essa para chegar numa nova, e depois somei esta com essa para chegar numa nova, mas eu estou sempre somando as alturas, é claro que eu vou continuar a ter soma das duas alturas resultantes para a marginal de x dando 1, certo? Vamos descer lá de novo. Vamos ver um exemplo. Na verdade, veremos 2 exemplos aqui. Bom, vamos ver esse aqui primeiro. Ó, eu inventei aqui uma distribuição conjunta de x e y. Malha, ela é qualitativamente compatível com o desenho que eu fiz lá em cima. Então, tá aqui, possíveis valores 0 ou 1 de y, possíveis valores 0 ou 1 de x. E aí eu inventei números aqui. Segundo qual regra de consistência? Tem que ser números não negativos para todo e qualquer par de x e y possíveis. E claro que tem que ser normalizada. É uma distribuição normalizada. Então, ó, fiz algo bem simples aqui, ó. 4 décimos, 3 décimos, 2 décimos, 1 décimos. 4, 3, 2, 1 soma 10, tá bom? Então, a distribuição conjunta é dada por esses 4 números aqui. Esses 4 números seriam as alturas daquelas 4 barrinhas do histograma bidimensional logo acima, tá bom? Como que a gente interpreta a marginal? Olha só, se eu quero construir uma marginal para x, congelando x igual a 0, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu quero que o x valha x igual a 0, independentemente de y. Eu somo 4 décimos com 3 décimos, 7 décimos. Se eu tivesse congelado no x igual a 1, aí eu teria 2 décimos mais 1 décimo igual a 3 décimos. Tudo bem? Tá? Então, essa aqui seria a probabilidade, ó, do x ser igual a 0. Ela é a soma. Vamos ver a expressão discreta da marginal, né? Ela é a soma da probabilidade conjunta do x ser 0 e o y ser 0,
mas do x ser 0 e do y ser igual a 1. A gente varre todos os possíveis valores da variável que não nos interessa dentro de um somatório. Ou de uma integral, se fosse contínuo. Tudo bem? Analogamente, esse 3 décimos é a probabilidade do x ser igual a 1. Somou esses dois caras, dá 1. É a normalização da marginal. Façamos o mesmo para y. Qual é a probabilidade marginal do y ser igual a 0? Ora, mantenho y igual a 0 ao longo dessa coluna, não me importa x. Então, 4 décimos mais 2 décimos, 6 décimos. Se eu quero saber a chance do y valer 1, neste meu exemplo discreto, eu vou para outra coluna. 3 décimos mais 1 décimo, 4 décimos. Essa é a probabilidade marginal do y ser igual a 1. Só que o y ou vale 1, ou vale 0. E essa distribuição marginal tem que estar normalizada. E está. 6 mais 4 costuma dar 10. Do mesmo modo que 7 e 3 também dá. Notem que essas duas distribuições marginais não são equivalentes. Certo? Essas variáveis x e y não são identicamente distribuídas. Bom? Como essas distribuições marginais, né, seus pesos surgem nas margens dessa tabela, a gente chama essa distribuição de marginal. Tá bom? Observação importante. Notem que, por exemplo, o que eu escrevi aqui, ó? 3 décimos vezes 6 décimos não é 2 décimos. Qual era o meu objetivo com isso? Olhem aqui, onde está o 3 décimos numa marginal, tá? Corresponde a x igual a 1. E olhem aqui os 6 décimos na outra marginal, que é o y igual a 0. Eu poderia perguntar, será que a probabilidade do x valer 1 e, conjuntamente, o y valer 0, será que isso é o produto da probabilidade de x valer 1 e de y valer 0? Não é. Porque este número, que se refere à probabilidade conjunta que eu acabei de mencionar, não é o produto desses outros dois. Isso quer dizer que as variáveis x e y não são mutuamente independentes. Porque para serem independentes, para qualquer par de valores que elas fossem assumir, nós deveríamos ter o produto das probabilidades dos valores isoladamente. Isso não ocorre aqui. Mas poderia ocorrer ou poderia ser construído. Na verdade, vocês vão perceber que nós vamos construir modelos para descrevermos fenômenos assumindo independência, porque é mais fácil. Só que às vezes isso aparece. Vejamos um problema em que isso aparece e que não é construído artificialmente. Tá bom? Olhem aqui esse segundo exemplo. Esse segundo exemplo se refere a uma análise de possíveis resultados de um dado justo com 6 faces, usual, tá bom? E aqui eu inventei duas perguntas. Qual é a probabilidade do resultado do lançamento desse dado ser ímpar? E eu posso definir aqui, tá? Eu poderia dizer, se é ímpar, variável aleatória vale 1, sucesso. Mas eu quis chamar de sim aqui. E eu poderia ter dito, resultado do dado ser ímpar, deu fracasso, não deu ímpar, 0. 1 sucesso, 0 fracasso. Eu quis chamar de não, tá bom? Eu também poderia perguntar, o resultado do lançamento de um dado é congruente a 0 módulo 3? Esse é um jeito matemático da gente perguntar se o cara é múltiplo de 3. Notem que nós temos possíveis resultados do lançamento desse dado, que podem ser múltiplos de 3 ou não. Se for múltiplo de 3, eu chamo de sucesso, vou representar por sim. Eu poderia ter inventado uma outra variável aleatória, diria, vale 1. Certo? Ou vale 0 se não for múltiplo de 3. Vejamos. Isso aqui não vai ser inventado. Os pesos aqui a gente consegue capturar. Qual é a probabilidade de que você lance o dado e ache um número que seja ímpar, sim, e múltiplo de 3? Ora, os ímpares são 1, 3 e 5. Não é isso? O único deles que é múltiplo de 3 é 3. Então, o único ímpar e múltiplo de 3 é 3, que é um resultado em 6. Ok?
Agora, eu posso ter um cara que seja par e múltiplo de 3? Ora, os dois múltiplos de 3 nessa brincadeira são 3 e 6. Então, sim, 6 é um par múltiplo de 3. Só que o 6 é um resultado isolado no espaço amostral de cardinalidade 6. Então, nós temos uma probabilidade também, um sexto. Bom? Nós também poderíamos perguntar, posso ter um ímpar? Ímpar, sim. Mas que não é múltiplo de 3? Não é? Posso. Tem o 1, o 3 e o 5, então o 1 e o 5 se encaixam nessa categoria. São dois resultados em 6. Finalmente, nós podemos ter resultados que sejam pares e não múltiplos de 3. Ora, pares são 2, 4 e 6. 2 e 4 não são múltiplos de 3. Então, são dois resultados em 6 possíveis. Notem que, naturalmente, nós tivemos a nossa normalização. 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 2, 6 em 6. Tinha que ser, tá? Por construção. Observemos as marginais. Chance de você ter um múltiplo de 3. 2 sextos. Era fácil. Pô, são o 3 e o 6 no universo de 6 possíveis. 2 em 6. Dois possíveis resultados, o 3 e o 6. Certo? E, portanto, de não ser múltiplo de 3, são 4 em 6. Tá bom? 1, 2, 4, 5. 4 possíveis resultados em 6. Para o ímpar, mais fácil ainda. 3 em 6, 3 em 6. Só que olhem que pequeno milagre que aconteceu aqui. Isso não é imediatamente óbvio, tá bom? Cada uma das entradas aqui dessa tabela na distribuição conjunta é o produto das marginais. Observem. 3 sextos. Estou pegando aqui, ó. Ímpar. Vezes 2 sextos, que é múltiplo de 3. 3 sextos vezes 2 sextos, façam a conta, dá 1 sexto. O mesmo resultado vai surgir aqui. Verifiquem, para cada um deles, vocês vão verificar que cada uma dessas 4 possíveis entradas é o produto, por exemplo, esse camarada aqui é o produto deste número por este número. Tá bom? Então, nós diríamos que os eventos, resultado ímpar e ser múltiplo de 3, são eventos independentes. Se nós tivéssemos associados descritores numéricos a esses caras, ímpar, y igual a 1, par, y igual a 0. Múltiplo de 3, x igual a 1, não é múltiplo de 3, x igual a 0, nós teríamos visto variáveis aleatórias independentes. Tá bom? Tá bom, maravilha. Notem que até agora nós temos 3 distribuições de probabilidade numa tabela como essa que nós estamos vendo aqui, ou como a que nós vimos no exemplo anterior. Porque nós temos uma conjunta bidimensional e 2 marginais. Ok? Tá? Vou passar a página. Então, eu quis destacar aqui a nossa noção de independência, certo? Seja no contínuo, seja no discreto, para qualquer par de possíveis valores, nós deveríamos ter essa fatorização. Então, independência pode facilitar a vida, certo? Porque se eu tiver independência, pessoal, sabe como que a vida é facilitada? Deixa eu voltar mais um pouco. Eu não enfatizei claramente. Eu podia ter construído essa brincadeira aqui do dado não conhecendo esses 4 caras centrais. Eu poderia não conhecê-los se eu já soubesse de antemão que as 2 perguntas que eu fiz, múltiplo de 3, ímpar, corresponderiam a eventos independentes, porque aí eu poderia partir das marginais e construir os caras lá de dentro. Tinha hipótese de independência, tá? Mas essa é a ideia da construção de modelos que a gente vai fazer na frente. Vamos imaginar que a gente conhece as marginais e, tendo claramente assumida a hipótese de independência, nós proporemos distribuições conjuntas. Ótimo. Vocês devem se lembrar
que a gente já viu a noção de probabilidade condicional também, quando a gente falava de eventos, sem falarmos de variáveis aleatórias. A noção agora é a mesma, pessoal. Nós vamos dizer que nós temos uma probabilidade ou uma densidade de probabilidade conjunta, tá? Condicional, definindo-a como sendo o quociente entre a conjunta e uma marginal. Olhem a definição de eventos condicionais, né? Que a gente viu, se não me engano, na aula 2. Tá? É a mesma coisa, mas atentem para a notação, por favor. Eu tinha chamado a atenção de vocês que vírgulas separam objetos distribuídos conjuntamente. Enquanto que agora nas condicionais a gente usa barras. Essa notação é muito universal, tá bom? Tá? Então eu preciso pôr uma barra aqui e preciso pôr uma barra aqui. Claro que eu não posso dividir por zero. Vamos ver um exemplo? Tá? Vamos pegar aquele nosso exemplo anterior, tá? Eu não consegui deixar tudo na mesma página, eu vou pedir para vocês confiarem, mas qualquer coisa é só vocês olharem nas notas de aula, essas construções que eu vou fazer aqui. Por favor. Olha só. Vamos aqui no caso discreto, eu estou o tempo todo oscilando entre o contínuo e o discreto. Qual é a probabilidade condicional de x ser zero, dado que y igual a zero? Usemos a definição. Essa condicional é o quociente da conjunta da marginal. Essa é a definição. Vocês vão olhar lá naquela tabela da página anterior que esse número aqui é 4 décimos. E que esse número aqui era 6 décimos na marginal. Isso resulta em 2 terços. Tá bom? Mantenhamos a escolha, o condicionamento em y já ter dado zero. Eu tenho uma distribuição de alta dimensionalidade e eu congelo uma das variáveis e presto atenção só na outra. Tá bom? Então, agora eu quero ver qual é a chance do x valer 1, dado que eu teria descartado todo e qualquer resultado em que o y não tivesse dado zero. Eu manteria apenas os resultados ou amostragens que o y deu zero. Pela definição, essa condicional é o quociente de uma conjunta apropriada pela marginal. Observem os termos lá na tabela do exemplo 1 da página anterior, vocês vão observar aqui o resultado, 2 décimos por 6 décimos, que é 1 terço. Uau! O 2 terços que nós tínhamos aqui, somado com esse 1 terço, dá 1. Pessoal, essa nova distribuição, que é a distribuição dos possíveis valores de x, dado que eu só olhava os resultados em que o y tinha dado zero, é uma nova distribuição unidimensional de uma única variável. Só que ela não coincide com a marginal de x. A marginal de x não incorpora nenhuma informação acerca de y, enquanto a condicional de x incorpora informação acerca de y. E notem que seria diferente. Se eu tivesse incorporado o fato do y ter valido 1 e tivesse mantido o y igual a 1 nessas duas expressões, eu teria chegado a 2 outros números que somariam 1. Então, eu posso fazer x condicionado em y igual a 0. X condicionado em y igual a 1. Eu vou ter 2 possíveis valores, mesmo já tendo condicionado no y igual a 1. Porque ainda sobram 2 possíveis valores para o x. E eu podia também ter condicionado o y no x. Eu poderia perguntar, quais são as chances relativas do y dar 0 ou 1, dado que o x seria 0? Ou, dado que o x seria 1. Pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês é que nós temos, na verdade, 7 distribuições de probabilidade, no mínimo, se a gente não quiser inventar mais nada, escondidas naquela tabela do exemplo 1 da página anterior. Os 4 pares de números, os 4 números que constituem a conjunta original, as 2 marginais que nós já tínhamos visto lá, mas surgem naturalmente pelo menos 4 condicionais. Cada uma delas normalizada. São novas distribuições. Então, se a gente não toma cuidado com a notação e não diz se nós estamos condicionando em alguma coisa, é uma marginal, de qual conjunta, de quantas variáveis, se a gente não toma cuidado com isso, a gente se perde, porque a gente não sabe o que normalizar. Tá bom? Nós teríamos 7 distribuições normalizadas aqui.
Eu não coloquei aqui como um exercício, mas além desse caso que eu construí aqui em cima, que é distribuição de x condicionada em y0, eu sugiro que vocês construam as 3 outras condicionais. Distribuição de x condicionada em y ser igual a 1. Distribuição de y condicionada em x ser igual a 0. E, novamente, y, só que agora condicionada em x igual a 1. Tá? Assim como vocês viram normalização neste meu exemplo, vocês devem ver normalização nas outras 3. E vocês vão verificar que elas são diferentes das marginais. Condicionar bem é a essência da probabilidade. Você sabe qual informação você incorporou ou não. Notações têm que ser eficientes, mas se a sua notação não disser em que mundo que você está trabalhando, você vai fazer besteira e dar origem a pseudoparadoxos. Bom? Vamos lá. Quero falar sobre a noção de somas de variáveis aleatórias em geral aqui para vocês. Ficou um pouco apertado nessa página aqui, desculpem-me. Tá? Eu vou tentar primeiro ilustrar graficamente como que eu poderia sonhar em obter a distribuição de uma variável aleatória que seria dada pela soma de 2 outras. O que seria a soma de 2 variáveis aleatórias? Vocês devem se lembrar que quando a gente somou uma constante com uma variável aleatória, nós simplesmente deslocávamos as posições dos histogramas e mantínhamos suas alturas. Tá? Aqui eu tive que fazer uma representação que talvez tenha ficado simplificada demais, mas vamos lá, deixa eu explicar. Tá? Os eixos aqui, azul e rosa, seriam eixos para as probabilidades de 2 variáveis aleatórias distintas. A variável aleatória azul e a variável aleatória rosa. Os possíveis valores da variável aleatória azul seriam 0 e 1. E eu disse aqui que a chance de cada um desses possíveis resultados na variável aleatória azul seriam 2 quartos, 2 quartos, meio. 50% de chance para cada um. Eu deixei 2 quartos para facilitar a conta. Vocês vão ver. E aí eu quero fazer uma construção que seria somar essa variável aleatória, mais aqui, com outra, que é a variável aleatória rosa. A variável aleatória rosa também poderia gerar 0 ou 1, só que, por fins didáticos, eu quis colocar outros pesos aqui para esses resultados da rosa. 3 quartos de probabilidade dela valer 1. 1 quarto dela valer 0. Isso é igual a... Como assim, professor? Pessoal, notem, nós temos aqui máquinas cuspidoras de possíveis resultados. A máquina azul pode cuspir 0 ou 1, em certas proporções. A rosa também pode cuspir 0 ou 1, com outras proporções. Só que a verdadeira essência da ideia de distribuições conjuntas, de dependência de variáveis aleatórias, é que, em geral, se eu sei que a máquina azul já cuspiu 0, isso muda as probabilidades de eu cuspir 0 ou 1 na máquina rosa. São as condicionais que a gente acabou de ver em cima. Tá? Teria uma sequência temporal aí, eu poderia imaginar, né? Dado que a distribuição azul cuspiu 0, não faz mais sentido eu olhar para essa rosa, porque essa rosa seria uma distribuição marginal da segunda variável. Não, eu precisaria olhar para a condicional, que eu acabei de explicar para vocês. Na verdade, esse rosa aqui é a marginal da rosa, mas não é ela que eu deveria usar para eu poder fazer a soma. Eu deveria construir uma rosa condicional, com outros pesos para o 0 ou 1. Seria a chance da rosa gerar 0, dado que o azul gerou 0, e da rosa gerar 1, dado que o azul gerou 0. Não é essa rosa que eu deveria usar. Eu deveria usar uma condicional. Entende? Então, na verdade, olha o que eu coloquei aqui. Em geral, essa pergunta está mal posta. Eu não sei construir isso sem eu ter uma hipótese de independência. Ou de uma forma de dependência. Tá? Eu precisaria do histograma da condicional. Tá? Com uma hipótese de independência, ó, eu tinha posto aqui vermelho no sentido de proibição, não sei fazer, e verde no sentido de passagem livre. Com uma hipótese de independência, isso quer dizer que a chance de 0 ou 1 emergirem
na segunda variável aleatória, na variável aleatória rosa, independem da condição. Não interessa se eu condicionei em x igual a 0, né, na azul igual a 0 ou na azul igual a 1. Então, aí esse histograma rosa valeria e eu poderia fazer a seguinte construção gráfica intuitiva. Minhas máquinas cuspidoras de números, então, com a hipótese de independência, cospem seus resultados independentemente uma da outra. Então, vamos lá. Qual é a chance de eu cuspir 0 na primeira e 0 na segunda? Com independência, isso é o produto 2/4 com 1/4, certo? Que é 2/16. O 0 mais 0 teria representado uma soma 0. Então, 0 ocorreria na soma dessas variáveis hipoteticamente independentes com probabilidade 2/16, que é o 2/4 vezes 1/4. Eu vou para o resultado 2 agora, porque o 2 é um possível resultado dessa adição. Porque se eu tenho máquinas que podem cuspir 0 ou 1, e elas poderiam cuspir 1, cada uma delas simultaneamente, a chance disso acontecer é 2/4 vezes 3/4, sob independência. Isso dá, vamos migrar, isso dá 6/16. Essa é a chance, sob independência, da variável soma gerar o resultado 2. Só que nós temos que ter normalização. 2/16 mais 6/16 dá 8/16. Estão faltando 8/16 de probabilidade, que tem que estar na possível soma dessas variáveis independentes, resultando em 1. Isso decorre, pessoal, de nós termos 0 na azul e 1 na rosa, ou 1 na azul e 0 na rosa. Essas probabilidades têm que somar 8/16. Vejamos. 2/4 vezes o 3/4 deu 6/16. Ou mais 2/4 vezes 1/4 mais 2/16. 6 mais 2 costuma dar 8. Uau, funcionou. Então, essa é uma construção a mais concreta possível do que é a soma de duas variáveis aleatórias. Veja quais são todas as possíveis somas formadas quando você considera as possíveis realizações das parcelas. Só que não basta dizer quais são as possíveis somas, você precisa ter o peso probabilístico de cada um desses possíveis resultados. Então, nós poderíamos, sem exigir independência, já saber que os possíveis resultados seriam 0, 1 ou 2. Mas a distribuição dos pesos entre esses caras é impossível sem hipóteses adicionais, seja de uma forma explícita de dependência, que envolveria conhecermos histogramas de condicionais, seja, no caso mais simples possível, hipótese de independência, para nós podermos fazer produtos como fizemos aqui nesse exemplo em verde. Tudo bem? Então, repito, em geral o problema é mal posto, tem que ter hipóteses. Mas será que a gente não pode fazer nada na ausência de hipóteses? Alguma coisa a gente pode. Vamos começar a ver. Somas são muito simples. A média da soma de duas variáveis aleatórias é a soma das médias. Mas tem sutilezas aqui. Vejamos. Por quê? A média da soma de duas variáveis aleatórias conjuntas. Ó, tá faltando um índice aqui. Esquece esse vermelhinho por enquanto e vê a minha explicação. Depois você volta para cá. Use a definição correta. Se a gente está falando de uma distribuição conjunta, das possíveis somas, nós temos que considerar todas as possíveis somas, varrendo todos os seus possíveis valores e dando pesos probabilísticos apropriados para as parcelas e, portanto, isso vai ponderar os possíveis valores das somas. Só que a integral de uma soma é soma das integrais, mesmo que seja uma integral dupla. Então, a gente distribui isso aqui, nessas duas linhas de baixo. Realizamos primeiro a integração na variável
que não tem o fator, né? Então, se o x está aqui, primeiro eu faço a integração em y, analogamente na linha de baixo. Mas voltem aqui, cada um desses termos entre colchetes, ora, é a definição de uma marginal. Eu pego aqui a massa probabilística conjunta de x e y, somo todos os possíveis valores de y. O resultado é, deixa eu pular ali para baixo, o peso de cada x. Então, na prática, eu vou estar pegando apenas o peso de cada x e multiplicando por x. E isso resulta, eu vou pular ali para o final da linha, o valor médio de x. Só que notem, esse valor médio de x é o valor médio de x respectivo à distribuição conjunta, mas ele equivale à média de x respectiva ao seu peso marginal. O mesmo vai acontecer com y. Beleza? Então, ó, médias de grandezas, digamos assim, de dimensionalidade reduzida, envolve só o x, mas eu sei que eu tinha pesos para x e y, eu poderia dizer que essas médias foram ponderadas em todo o peso conjunto, mas na prática elas equivalem ao peso marginal. É isso que ocorre aqui. Então, voltemos para aquele índice em vermelhinho lá no começo dessa demonstração, navegando aqui com o cursor, vou chegar lá no alto, no vermelhinho. Aqui, essa média se refere a que peso? Ao peso conjunto, à densidade conjunta, à distribuição conjunta. Então, notem que há, conceitualmente, uma certa supersimplificação na expressão original. E muita gente não percebe isso se não estuda com cuidado, tá bom? Então, média da soma é soma das médias. Só que as médias não são feitas em relação aos mesmos pesos, porque isso seria inconsistente. Ou então imagine que é sempre o peso conjunto. E isso não deixa de ser minimamente surpreendente. Mesmo essa média de x levaria o peso conjunto. Ou é sempre o peso conjunto para todo mundo, ou se você quer olhar essas coisas isoladamente, pense nas marginais adequadas. Vou rolar a página. Vou definir para vocês o conceito de covariância. Covariância é muito importante. Em princípio, você vai dizer que ela é tirada out of the blue sky, mas não é tanto assim, não. Olha só. Eu fiz questão de enfatizar na minha representação gráfica no final da página passada que x e y não cospem os seus valores sem um enxergar o outro, em princípio, em geral. Então, olha só o que a gente vai fazer. Imagina que a gente já sabe quais são as constantes, valor médio de x e valor médio de y. Aí a nossa máquina cuspidora de pares de números, dessa nossa distribuição conjunta, cospe diferentes realizações conjuntas de x e y. Tá? Olha o que pode acontecer. Imaginem que mais do que mais do que 50% das vezes, mais do que o normal, você costuma cuspir números maiores do que a sua média, no x e no y. Grandeza positiva vezes positiva, dá positivo. Isso vai ocorrer com uma certa frequência. Aí, digamos que haja uma tendência de quando o x, eu estou me expressando melhor agora, tá? Digamos que haja uma tendência de quando a sua variável aleatória x realizar valores menores do que a sua própria média, haja uma tendência do y fazer o mesmo. Negativo vezes negativo dá positivo. Então, se esses dois caras tendem a passar as suas médias simultaneamente, ou ficar aquém das suas médias simultaneamente, certo? Tendência, não precisa ser sempre, mais do que o normal, você tende a gerar aqui dentro mais números positivos do que negativos. Então, você vai ter uma covariância positiva. Você varia conjuntamente, covariância, positivamente. Você varia conjuntamente. Tá? Então, um exemplo clássico aqui, sem causalidade na história, não tem causa, mas são peso e altura de um ser humano. Tá? Claro que existem pessoas altas muito magras, existem pessoas baixas muito pesadas, mas ninguém duvidaria que você tem uma tendência de, quanto menor a altura, tende a ser menor o peso da pessoa. Então, altura e peso num ser humano são variáveis aleatórias
certamente com covariância positiva. Tá bom? Então, essa é a ideia da covariância. Notem que se nós calcularmos a covariância de uma variável com ela mesma, isso aqui vira o segundo momento central e nós teríamos a variância, tá? Essa notação cov é mais universal, eu sou meio preguiçoso, eu às vezes gosto de usar esse C aqui para covariância, do mesmo jeito que eu inventei um V estilizado para variância. Normalmente eu uso isso aqui para complexos também, mas a gente não está falando de números complexos, então é seguro. Exercício para vocês. Pessoal, sempre leiam os exercícios, porque às vezes resultados importantes estarão lá. É o caso aqui desse próximo. Mostre que a covariância também pode ser expressa, dá para simplificar a definição acima, para ela virar média do produto das variáveis aleatórias menos o produto das suas médias. Tá bom? E também eu quero que vocês mostrem que a covariância se anula se x e y forem independentes. Então, notem que o resultado circulado aqui em verde é geral, não precisa assumir mais nada, mas que se você assumir independência, a covariância se anula. Notem que essa expressão destacada em verde aqui, ela é análogo daquela expressão prática da variância. Né? Se eu fizesse as variáveis x e y serem idênticas a x, isso aqui seria a média do quadrado menos o quadrado da média. Tá? É uma expressão prática muito útil para covariância também, embora eu prefira defini-la deste jeito. Eu acho mais intuitivo para justificar o nome covariância, assim como eu prefiro enxergar conceitualmente a variância como o segundo momento central. Bom, já estamos finalizando. Na prática, a gente ouve falar muito em correlações. Tá? Então, o coeficiente de correlação é uma covariância normalizada. Olha só, nós definimos o coeficiente de correlação entre duas variáveis aleatórias, quaisquer x e y, como sendo o quociente da sua covariância pelos desvios padrões das duas variáveis envolvidas. Então, notem que a gente precisa pendurar índices aqui nesses sigmas. Então, o sigma x é definido como a raiz da variância de x, claro que analogamente para y. Esses coeficientes de correlação são números entre menos 1 e mais 1, tá bom? Correlação negativa, pessoal, é possível, porque covariância negativa é possível. Isso ocorre se, quando uma variável tende a gerar realizações acima da sua média, a outra tende a realizar valores abaixo da sua média. Tudo bem? Então, elas são amarradas. Notem que isso é uma medida de dependência. Só que a gente vai dizer que aí nós teremos uma correlação negativa. Pensem aí na vida prática em algum exemplo para isso. Ficou muito apertadinho aqui embaixo, mas esse resultado aqui é importante pra caramba. Tanto que eu destaquei uma fórmula mesmo dentro de um exercício, tá? Ó, exercício. Mostre que nós tínhamos estudado lá em cima a adição, média da adição de duas variáveis aleatórias. Agora nós temos a variância. Mostre que a variância da soma de duas variáveis aleatórias é a soma das variâncias mais um defeito, que tem a ver com a covariância. Nós vamos trabalhar bastante na próxima aula sobre a hipótese de independência de variáveis sendo somadas. E aí, quando nós tivermos independência, como eu mencionei no exercício anterior, a covariância se anulará. Perdão. Então, sob a hipótese de independência, a variância de uma soma será a soma das variâncias. Fim dessa aula mais curta de hoje, pessoal. Até mais. Aguardem enquanto eu encerro a gravação.